Gênesis 29, versículo 15 ao versículo 35. Vamos ler 10 a mais do que está listado aqui nos slides. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Amém. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irá servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos fracos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por causa da tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me deite com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu Jacó que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: desta vez louvarei ao Senhor, e por isso chamou de Judá, e cessou de dar luz. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema dessa noite é idolatria ou idolatrando o amor. Mas o amor aqui está entre aspas, porque na verdade nós precisamos definir de que amor nós estamos falando. E logicamente não é o mesmo amor da qual Cristo nos amou e se sacrificou por nós. Eu estou falando aqui de um amor muito comum na nossa cultura. Nós estamos aí nos dias da pecuária e o nosso bairro é um bairro que a gente escuta as festas dos nossos apartamentos, não é verdade? E não sei o que acontece, mas aproxima a pecuária e o frio vem. É um clima, são músicas e tudo em volta de um único tema: o amor romântico. A pecuária, as músicas sertanejas que nós somos presenteados como cultural à nossa terra, todas elas exaltam um amor que não bíblico.
E é desse amor que eu quero dizer que ele pode se tornar idólatra. Tem uma música que é composta por Zé Ramalho, que todos vocês conhecem, que é mais ou menos assim: o amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai ficar. Esse amor que é feito de paixões, na verdade não é um amor no sentido bíblico. Esse amor que é feito de paixões é um amor romântico, é um sentimento de paixões e um sentimento que, sem dúvida alguma, fere. Ele não é altruísta, ele chega a ser egoísta, um consumo para si mesmo. É uma necessidade de se sentir bem. E na Bíblia nós vemos um outro amor, o verdadeiro amor, e esse que deveria ser chamado de amor, esse outro aqui deveria ser chamado apenas de paixão, que é quando um casal está apaixonado pelo outro. Mas existe um amor nas Escrituras que é o amor cristão, altruísta, que não é um mero sentimento, mas é uma ação em prol do outro. É interessante porque esse texto que nós lemos, se nós não prestarmos muita atenção nele, nós vamos começar a pensar que o que Jacó tinha aqui era um amor altruísta, de se sacrificar. Mas eu quero mostrar para os irmãos que não é verdade, e o que Jacó tinha aqui era uma paixão, e uma paixão idólatra. E por causa disso, não apenas ele trouxe problemas para a sua família, mas ele pecou contra o Senhor. E isso nós vamos ver nessa noite. O termo, quando diz várias vezes aqui que Jacó amou, ele é primeiramente entendido como um amor que inclui o amor entre marido e mulher, um amor em nível sexual. E é esse exatamente que eu quero combater, e combater a idolatria destrutiva desse amor dentro do seio familiar. Amém? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós precisamos compreender qual que é a história de Jacó. E Jacó é um personagem que muitos de nós já escutamos histórias dele. Histórias que vêm acompanhadas junto com a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Parece até uma pessoa só. A gente sempre fala Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas, o neto de Abraão. E a história de Jacó, e esse nome Jacó significa enganador, que é o mesmo nome Tiago ou James em inglês. Jacó, o enganador, ele desde o início da sua vida, ele começa a enganar. E teve uma circunstância que foi muito forte, quando ele enganou o seu pai já velho, e o seu pai iria dar a bênção para o primogênito, que era o irmão de Jacó, chamado Esaú, e Jacó, que é filho de Isaac e Rebeca, depois de enganar o seu pai, fazendo-se passar por Esaú e recebendo a bênção de Esaú, tem de fugir do seu lar. Ele sai fugido, porque o seu irmão iria matá-lo. Então ele corre, e ele vai para longe, ele vai até a Mesopotâmia, uma região que ficava a mais de 700 quilômetros da onde ele estava em Canaã. Olha só que história. Então, na sua vida no lar, na sua vida com os seus pais, Jacó ele era um enganador. Ele enganou seu irmão e tem que fugir. Quando ele chega lá na Mesopotâmia, e lá ele chega perto de um poço, nesse poço ele encontra a sua prima Raquel. Olha só, Raquel era pastora de ovelhas. Pastora de ovelhas. E Raquel é um nome muito interessante que significa ovelha. E Raquel estava pastoreando e Jacó, naquela circunstância, fez algo muito interessante para Raquel. Ele a ajudou a dar de beber as ovelhas de seu tio Labão. A partir daí foi amor à primeira vista. Já viram esse ditado, né? Já viram essa frase? Ele se apaixonou por Raquel. E então ele passa um mês ali na casa do seu tio. O seu tio o recebe. E ele não poderia ir embora porque ele estava fugido. Ele havia
indo embora porque o seu irmão Esaú iria matá-lo. Então o seu tio recebe e ele passa um mês servindo o seu tio, contudo nesse primeiro mês sem salário nenhum. E é quando nós entramos no texto do estudo, a partir do versículo 15, aonde Labão exige que Jacó, ou pede que Jacó dê o preço do seu salário. Olhem aí comigo, versículo 14, versículo 15. Disse Labão, de fato és meu osso e minha carne, sobrinho. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois desse mês, o que aconteceu? Disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Aqui, meus irmãos, nós adentramos no texto do estudo. Essa é a história. Jacó fugido, Jacó o enganador fugiu para a casa do seu tio, e na casa do seu tio ele se apaixona pela sua prima, e lá ele serviu um mês o seu tio, não podendo ir embora, voltar. O seu tio então pede para que ele fale qual que é o preço, quanto que Labão iria pagá-lo. E aqui nós começamos a entender aonde inicia a idolatria do amor de Jacó. E a primeira coisa que nós vemos a partir daqui é a paixão de Jacó por Raquel. Olha o que diz o texto quando continua aí. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Os nomes delas eram nomes de animais. Raquel era ovelha, como já mencionei, e Lia era vaca selvagem. Esse era o nome dela, vaca selvagem. Então, Lia e Raquel eram as filhas de Labão, diz o texto bíblico. E no versículo 17, olha aí comigo, Lia tinha os olhos fracos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aqui nós temos uma diferença entre as duas filhas. A filha mais nova, ela era bela, ela era linda, ela era de fato apaixonável. E por isso que Jacó havia se apaixonado à primeira vista por Raquel. Agora Lia, olha só o que o texto bíblico diz, ela tinha os olhos fracos. É difícil entender certamente o que é esses fracos aqui. Alguns dizem que é fracos no sentido de visão, ela não enxergava bem. Alguns dizem que a cor dos olhos era diferente, mas eu gosto de uma interpretação que é totalmente plausível. Tim Keller, ao comentar esse texto, diz que esses olhos fracos provavelmente era um estrabismo. E isso, ela era vesga. O que nós sabemos é que ela não era tão bela como a sua irmã. A sua irmã era belíssima, era desejada, e a outra era a irmã rejeitada, a irmã que tinha um problema nos olhos, a irmã que ninguém queria amar. Aqui começa uma história de uma mulher desprezada, e no final eu quero voltar na história dela. Olha só o que o texto continua dizendo, versículo 18. Jacó amava Raquel, e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Os irmãos, aqui nós temos o início do problema da idolatria de Jacó. Jacó, ele amava, e não tem nenhum problema nisso. E amor aqui deve ser entendido um amor anterior ao casamento, e não o amor que o casamento impulsiona. Necessariamente o casamento, por ser um compromisso, uma aliança, vai ter ou deveria ter que impulsionar um amor em nível sacrificial, altruísta. Mas aqui é um casamento, é um amor antes do casamento, é uma paixão. É o mesmo amor, é uma mesma paixão, o mesmo apaixonar que jovens têm antes de se casarem. Aquela paixão que chega a ser frenética, ansiosa, forte, cheia de desejo. Então ele amava Raquel. E a mostra que ele amava Raquel e esse amor era muito grande é que ele ofereceu para trabalhar por Raquel 7 anos. E o tempo aqui ele é muito significativo.
E nós vamos ver que depois, quando ele concorda pecar diante de Deus, ele concorda por mais 7 anos. Por que o tempo é significativo? Porque Jacó aceitou trabalhar, ou melhor, ofereceu, sem o seu futuro sogro, tio até então, apenas tio, ter dito nada. Ele ofereceu para trabalhar 3 vezes mais do que se trabalhava para pagar o dote pela esposa. Culturalmente, era normal o pagamento de um dote. Em várias culturas nós vemos isso, inclusive no Brasil nós vemos isso também até tempos remotos. Século passado ainda existia isso. E então ele iria pagar um dote. O problema não é o pagamento do dote. O problema é que ele ofereceu 3 vezes mais. Talvez o coração de Jacó estaria assim: para ter certeza que o meu futuro sogro, o meu tio, não irá rejeitar Raquel, então deixa eu oferecer mais. Deixa eu oferecer 3 vezes mais. Deixa eu oferecer uma quantidade que é impossível ele rejeitar. Imagine, meus irmãos, trabalhar 7 anos. E muitas vezes nós lemos esse texto e vemos isso daqui uma linda declaração de amor. E de fato, se fosse apenas isso, seria de fato uma declaração de amor belíssima. Mas o problema é o caos que isso gerou na vida de Jacó e na vida da sua família. Porque nós vemos logo em seguida que o seu tio esperto, o seu tio interesseiro, usou disso como proveito para enganar a Jacó. Ele olhou assim e disse: esse jovem é bobo mesmo. Apaixonado, perdidamente apaixonado, eu vou enganar. E tudo isso porque os olhos dele estavam cegos por essa paixão. E olha aqui no versículo 19: respondeu Labão: melhor que eu a te dê. Labão não compromissou que daria a Raquel. Ele simplesmente deu uma falada meio generalista aqui. Ele simplesmente diz: melhor que eu te dê. Mas ele não fez um compromisso. É melhor que eu te dê do que eu dê a outra. Ele não falou: eu vou te dar ela. E então, versículo 20 diz que por amor de Raquel, Jacó serviu 7 anos. E esses 7 anos passou-se rápido, porque ele amava muito. Mas no versículo 21, começa falando um texto que nos mostra que Jacó, depois dos 7 anos, não tinha apenas a paixão, mas estava já possuído de desejo. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, na nossa versão árabe, fala da seguinte forma: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. A NVI ela é mais clara do que Jacó está dizendo. Jacó está dizendo: entrega-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Literalmente ele está dizendo: sogro, já paguei minha esposa, agora me dá ela, porque eu quero ter relações sexuais com ela. Irmãos, se isso soa estranho para nós, também soa estranho para o pai dele, para o pai dela. O que Jacó está dizendo aqui era: olha, já me dá logo, porque eu quero me deitar. A sua paixão, o seu desejo já estava grande. E ele queria concretizar esse casamento logo, ele queria se deitar com a sua esposa. Você que é casado, homem, pensa você falando isso para o seu sogro. Lá na hora do casamento fala: e aí, sogrão, me dá logo aí minha esposa, já paguei, porque eu quero. Nem dá para falar isso. Mas é isso que ele falou. Logicamente, o compromisso formal que havia sido feito naquela época era muito mais valoroso do que o compromisso hoje. As pessoas antigamente, elas tinham palavra, apesar de que Labão, vocês vão ver que não, mas tinham palavra. Então quando ele diz minha mulher, era a certeza de que o Labão tinha feito um compromisso, mesmo que só por palavra, e ele não poderia voltar atrás. Não tinha contrato assinado, mas as pessoas davam a palavra e cumpriam. Não eram como as pessoas hoje que não cumprem aquilo que dizem. Mas o problema é que ele estava cheio de paixão, de desejo, e isso foi a sua ruína. Isso nós vemos a partir de agora no texto bíblico.
A segunda coisa que nós temos aqui no texto bíblico, então, meus irmãos, é a frustração. A frustração de Jacó. Primeiro nós vemos essa paixão grande de Jacó por Raquel. Agora nós vemos a sua frustração. Olha o que o texto diz, vou ler até o 26. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. O que acontece aqui? Muitos comentaristas e pregadores, eles colocam uma grande ênfase em Labão nesse texto para mostrar a atitude errada de Labão. E estão corretos, porque Labão aqui, ele é um mau pai, ele é um enganador, ele é um interesseiro, ele é um avarento, e isso vai se prosseguir daí em diante, quando Labão muda o salário de Jacó várias vezes, tentando tirar proveito próprio. Labão, ele queria só para si, ele não estava nem aí para suas filhas, nem aí para o seu sobrinho, ele só queria ganho pessoal. Contudo, o problema aqui é que a paixão de Jacó era tão grande, os seus olhos estavam tão cegos pela paixão e pelo desejo, que ele não percebeu que o seu sogro, que o seu tio, estava pronto para enganá-lo. Então seu tio dá uma grande festa. Uma festa, e no final da noite, ele traz Lia, e não Raquel. E Jacó se deita com Lia, e não com Raquel. E Jacó possui Lia, tem relações sexuais com Lia, e não com Raquel. Meus irmãos, existem várias coisas lógicas que a gente pode dizer desse ato, desse engano. Um deles é o fato que estava à noite, e de fato à noite, naquela época, que não haviam essas luzes aqui como nós temos hoje, até luzes de LED que ilumina até a ponta da agulha. Naquela época não tinha nada disso, e certamente era difícil ver. Como também que era costume a noivo, a esposa ou a noiva mesmo, antes do casamento, usar um véu. E ela adentrou ali aquela barraca, aquela tenda de Jacó, com um véu, e ele não a viu. Contudo, meus irmãos, não há de se desprezar que ele estava possuído de paixão e desejo, e ele possuiu a irmã sem perceber. Se de fato essa paixão, esse amor por Raquel era tão grande, será que era impossível perceber que até o toque era diferente? E ali ele ia possuir, sem perceber. E o texto bíblico continua dizendo que ao amanhecer, versículo 25, ele viu que era Lia. O Tim Keller, ao expor esse texto, ele afirma com todo respeito quanto a Lia, que era pobre e desprezada nesse texto, mas que toda vez que nós criamos expectativas maiores, ou grandes expectativas em alguma coisa ou pessoa, mais do que nós colocamos em Deus, no outro dia sempre é Lia e não Raquel. No outro dia era Lia. Ele se frustrou. A expectativa dele era tão grande, ele esperou já 7 anos, ele estava trabalhando 7 anos, ele era apaixonado, ele estava com desejo, e de repente ele acorda e olha, e não vê aqueles olhos lindos, mas vê aqueles olhos fracos. Ele se frustra, porque ele desejou algo mais do que a Deus. Meus irmãos, nessa série nós estamos falando que idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no seu coração. Seja coisas, seja dinheiro, seja pessoas,
Na semana passada eu falei de uma mãe que idolatrou tanto os seus filhos, que fez com que os seus filhos crescessem com ira no coração e emocionalmente dependentes. Tudo que você deseja mais do que a Deus, tudo que você coloca no seu coração, no lugar de Deus, vai te consumir vivo, e a tendência é você afastar aquilo de você. O próprio Tim Keller diz que o sofrimento, a frustração, surge quando há uma distância entre aquilo que esperamos, as nossas expectativas, e as circunstâncias da realidade que vivemos. Então nós criamos expectativa e de repente somos totalmente frustrados, porque acabamos deixando que isso se torne idolatria ao nosso coração. Meus irmãos, vocês sabem do que eu estou falando, principalmente os casados, que toda expectativa grande demais, floreada demais, romântica demais, Disney demais, para o ambiente do casamento é o quê? É frustrada. Porque o casamento você vai descobrir, mulher, o seu marido é um homem que arrota, que peida, que briga, que não lava a louça, que não faz comida, que fede e tem cueca para lavar. Homens, a mesma coisa. Personalidades diferentes, pessoas que às vezes não conseguem se aceitar, mas no período do namoro era uma paixão, era uma alegria, não tinha problema nenhuma, mas assim que casou, parece que mudou tudo. Meus irmãos, a expectativa nos frustra e muitas vezes ela é a causa da destruição dos nossos casamentos. Eu aconselho casais, assim como os irmãos aí do Ministério de Casais, o Eide, e todos aqueles que venham a aconselhar casais sabem que uma das maiores causas dos problemas de casamento é a grande expectativa que um cônjuge coloca no outro, não o aceitando como ele realmente é. Idealiza um homem perfeito, idealiza uma mulher perfeita, idealiza um relacionamento perfeito, idealiza um apartamento perfeito, idealiza um carro perfeito, idealiza uma profissão perfeita, idealiza um mundo onde não tem problemas, e isso não é verdade. O evangelho que prega que o mundo não tem problema não é evangelho, é mentira, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e as expectativas vão nos frustrando. E Jacó acordou? Não era. Porque ele foi cegado pela sua paixão. Foi cegado pela sua idolatria. Irmão, será que você não está cegado pela sua idolatria e pela sua paixão? Será que você não está desejando muito mais as coisas do que a Deus? O dinheiro do que a Deus? Às vezes até o cônjuge, filhos, apartamentos. O problema disso é que isso abre a porta para tantos pecados, nós vamos ler agora. Mas antes de nós vermos isso, meus irmãos, olha só como finaliza essa parte, esse ponto. Jacó chega para Labão: o que é isso que fizeste? Sogro, doido? O que é isso que você fez? Sabe o que Labão responde? Labão, ele responde exatamente algo que toca naquilo que Jacó enganou o seu irmão. Os irmãos, essa parte das Escrituras Sagradas nós vemos o enganador sendo enganado. Logicamente, nós temos aqui aquele princípio que Paulo ensina em Gálatas, capítulo 6. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. De Deus não se zomba. Ele enganou, e ele enganou o seu irmão, roubando a sua primogenitura. E agora nós temos o seu sogro, o seu tio, o enganando, usando como argumento a... O enganador sendo enganado. Graças a Deus, Deus mudou o nome de Jacó e ele deixou de ser enganador, e isso no final do livro. Mas aqui ele está sendo enganado.
texto continua, meus irmãos, e eu quero pular para o terceiro ponto, mostrando o pecado de Jacó. No versículo 27, nós temos uma proposta aí que Labão faz. Labão ele diz então a razão, porque deu a primogênita e não a mais nova, e agora ele faz uma proposta. Olha o que Labão diz: decorrida a semana desta, tinha que ter uma semana de núpcias, era a lua de mel, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Aqui nós temos, meus irmãos, uma proposta imoral. Por mais que há o registro na Bíblia de poligamia, poligamia é o casamento com mais de uma mulher. Por mais que há o registro na Bíblia da poligamia, a Bíblia está registrando fatos, por isso ela é inerrante. De fato, isso aconteceu. Mas isso não significa que é certo. Porque em todas as escrituras sagradas nós vemos que o casamento cristão, o casamento bíblico, o casamento moral, ele é monogâmico, entre homem e mulher. Um homem e uma mulher apenas, porque ambos se tornam uma só carne. Então a proposta que nós temos aqui, Labão oferecendo a Jacó, é uma proposta imoral. Imoral em 2 sentidos. Imoral porque exigiria dele mais trabalho, mostraria onde estava o seu coração, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, diz a palavra do Senhor. E imoral também porque exige de Jacó a poligamia, que ele recebesse outra mulher. E nós vemos que isso é causa de muitos outros problemas na vida de Jacó. E isso, no capítulo 30, é muito claro. No capítulo 30, nós vamos ver os elos de comunhão, que são os nossos grupos familiares. Não deixe de participar para não perder o capítulo 30. Então, o que o texto diz? Versículo 28. Concordou Jacó e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. A ideia aqui é que passou a semana e Jacó já pegou a outra e já ficou mais uma semana. Então uma semana com uma semana com a outra. E aí por essa outra ele trabalhou posteriormente. Ele não trabalhou mais 7 anos para depois receber Raquel. Ele já recebeu imediatamente e depois trabalhou. Mas o problema aqui é, concordou Jacó. Jacó, sendo filho de Abraão e de Isaac, deveria ter e saber que isso não era correto diante de Deus. Deveria ter lembrado talvez da história de Abraão, e nós já estudamos aqui, quando ele tentou dar um jeitinho e possuiu a serva da sua esposa e deu um problemão. Mas Jacó ele estava tão cheio de paixão que ele aceitou e ele trabalhou mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel. O versículo 30 diz que coabitaram, tiveram as suas núpcias, e aí ele continua dizendo, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E o versículo 31 começa, vendo o Senhor que Lia era desprezada. O termo desprezada aqui, meus irmãos, é literalmente odiada, em hebraico, não amada. Ela era desprezada, ela era odiada. Era uma rejeição emocional, mas também uma rejeição que acarretava numa posição social inferior dentro da casa. Ela não era tratada como esposa, e ela deveria ser tratada como a primeira esposa, no mínimo. Mas ela era rejeitada, odiada, não tinha o amor emocional do seu esposo, e também não tinha a posição de verdadeira esposa diante da sua casa. Isso também é pecado de Jacó. Então, se antes não havia ficado claro que Jacó ele tinha uma paixão idólatra por Raquel, agora está totalmente evidente, porque a paixão por Raquel fez com que ele aceitasse uma proposta imoral, e a paixão por Raquel fez com que ele rejeitasse a sua esposa, odiando-a e tratando-a de maneira
menos justa, menos correta do que deveria. Isso é o desvio. Esse é o pecado. Observe, meus irmãos, toda vez que a gente deixa no nosso coração algo assumir ou tomar conta dele, o lugar de Deus, isso vai culminar em pecado. Esse é o mesmo pecado que Davi também cometeu. Davi, no pátio do seu palácio, olhou uma mulher nua tomando banho e a desejou. Quando ele começa a desejá-la, então assim a cobiça faz com que ele caia em tentação e ele toma essa mulher, mesmo sendo casada, adultera com ela e ainda assassina o esposo dela. A Bíblia, meus irmãos, está repleta de homens pecadores, como eu e vocês. Por quê? Porque o herói das Escrituras Sagradas sempre é Deus, sempre é Jesus. Entenda isso. Eu não estou olhando aqui e querendo criticar um homem que foi usado por Deus me sentindo superior a ele, de maneira alguma. Mas eu quero mostrar para os irmãos que o herói dessa história aqui não é Jacó, muito menos Labão, mas somente e unicamente o Senhor. E nessa conclusão, que já está aí no slide, nós vemos a graça de Deus à esposa não amada. A graça de Deus minimizando os efeitos das idolatrias. Na verdade, em toda essa série, desde o dando um jeitinho até os textos que nós vimos nos elos, nós estamos aprendendo que se não é a graça de Deus, tanto a família de Abraão como a família de Isaac, agora a família de Jacó, teriam sido destruídas. É somente Deus que mantém a família unida. É somente Deus, por meio da sua graça, que pode fazer com que os efeitos devastadores dos nossos pecados e idolatrias não se acheguem à nossa família e destroem ela. Vocês estão entendendo? É só a graça do Senhor que pode transformar a sua família. Não é a sua força, não é a sua capacidade de ser bom, não é a força ou a sabedoria do conselheiro. Nesse caso eu estou falando do eixo, tá? Não é, muito menos experiência, é somente a graça do Senhor que é ministrada em nós por meio do seu Santo Espírito. E é isso que nós temos aqui, meus irmãos. Lia, então, a desprezada, olha o versículo 31. Vendo, Senhor, que Lia era desprezada, não amada, pela fecunda. Ao passo que Raquel é estéril. Deus amou a desprezada. Deus, ele foi diante, ou ele foi em socorro daquela que era rejeitada. Deus, ele foi amparar aquela que era desprezada, não apenas pelo seu esposo, mas também pelo seu pai. E isso nós precisamos notar, porque Lia era aquela que os olhos não eram bonitos, e o seu pai, que rejeitando também a sua filha, tentou dar um jeitinho para casar a sua filha. Então ela não apenas era rejeitada pelo seu esposo, mas ela também foi rejeitada pelo seu pai, que tentou dar uma de esperto para se livrar da sua filha. Mas o Senhor foi em socorro dela. O Senhor foi em auxílio dela. O Senhor ajudou-a. E o Senhor a fez não estéril. Ao contrário, Ele fez ela fecunda. E então os nomes dos filhos dela nos revelam muitas coisas. Ela teve um primeiro filho chamado Ruben, e Ruben significa veja um filho, ou o Senhor viu a minha miséria, e ela continua, talvez por isso pelo filho amará o meu marido. Quando ela tem Ruben, ela diz que o Senhor viu, o Senhor vê, mas ela ainda coloca a esperança no amor do marido e não no Senhor. No versículo 33, ela tem outro filho. E esse outro filho ela chama de Simeão. E Simeão significa o Senhor tem ouvido, ou eu sou ouvida pelo Senhor. E mais uma vez, uma outra coisa, ela diz sobre a grandeza do Senhor. Que o Senhor não apenas vê o desamparado, mas Ele também ouve. O Senhor vê e o Senhor ouve o desamparado. Contudo, ainda assim, ela desejava estar, ou ela
queria aquele amor que ela não tinha do seu esposo. Então ela teve mais um filho, e esse filho agora é chamado de Levi. E Levi significa entrelaçados, e por isso que ela diz: agora se unirá a mim o meu marido. Se não é por 2, será por 3. E ainda assim, nós vemos o desejo dela de que o seu marido a reconheça. Então nós temos o último filho dela, que é Judá. E aqui Judá, a história muda. E a gente precisa notar isso, meus irmãos. Por que muda em Judá? Aqui em Judá, nós não temos mais uma mulher que está desejando ser preenchida pelo seu esposo. Nós vemos uma mulher que está louvando ao Senhor e adorando ao Senhor, encontrando a razão da sua existência, não no seu esposo, mas no Senhor. E ela diz: eu tive Judá e louvarei ao Senhor. O Senhor é o meu louvor, Yahvé é o meu louvor, e eu tive Judá por isso. Meus irmãos, isso é tão significativo, porque aqui nós vemos de certa forma uma conversão. Enquanto ela estava desejosa de ser saciada pelo seu esposo, agora ela está sendo saciada pelo Senhor. Em vez de falar: agora o meu esposo me amará, agora ela diz: eu vou louvar o Senhor. Independentemente do meu esposo, eu estarei diante do Senhor e Ele é a razão da minha vida. E sabe o que é isso interessante, meus irmãos? Por que isso é interessante? É porque foi de Judá que Jesus Cristo. São 12 filhos que Jacó teve. 2 de Raquel, que era a mulher que ele amava, mas foi de Judá que Jesus veio. Essa mulher que era antes desprezada, agora ela vem se tornar depois vocês contam a história de Jesus, daquele Salvador. E sabe o que é tão significativo nisso tudo, meus irmãos? É que Jesus, em Isaías 53, 3 a 5, ele é chamado do homem desprezado. Olha o que diz o texto: foi desprezado, isso é Jesus, o rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, de dores, e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos por ele nenhuma estima, nenhum amor. Certamente Jesus, o desprezado, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, a desprezada gerou do seu ventre, depois de gerações, o desprezado. Mas esse desprezado, esse que foi humilhado, esse que foi esmagado, ele era o Salvador. A desprezada dela veio aquele que iria conceder a todos nós perdão e restaurar as nossas famílias e restaurar as nossas vidas. Isso é graça. Isso é graça. Em Gênesis 49, versículo 8 e 10, abram aí comigo, algumas páginas para frente. Não falando Jesus como o desprezado, o sofredor, mas aqui falando de Jesus como o rei. Olha o que Jacó fala sobre Judá, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Capítulo 49, versículo 8. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, meu filho. Encurvar-se-á e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro. Olha só o que o texto está dizendo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão entre os seus pés, até que venha Silão. E a ele obedecerão os povos. De quem está falando esse texto?
Quem que tem o cetro? Quem que é rei? Quem que reina? Quem que os povos obedecem? Quem que os povos louvam? Quem que é digno de toda adoração? Quem que é digno de toda obediência? Quem que Apocalipse 5:5 diz que abrirá porque é digno os selos, que reina e está sentado no trono? Quem? O leão de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo. Aleluia. Somente Ele é digno de toda adoração. E Ele é Salvador. Eu comecei no início, meus irmãos, com uma música. Uma música que diz que o amor é feito de paixões e que quando se ama, a gente não sabe quem vai machucar. Agora, olhem essa outra música. Essa música é lindíssima e eu gosto muito dela. Essa música diz: o amor eu só conhecia em canções que falavam de músicas, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu o seu amor. Eu não sei qual amor você está correndo. Se é o amor que o mundo prega, egoísta, o amor que é um mero sentimento, um amor de aceitação. Eu posso te dizer que existe um amor verdadeiro, um amor que só Jesus pode dar. E essa música continua dizendo: Jesus Cristo mudou o meu viver. Um amor que transforma, que muda, que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Porque hoje, diferente ao meu coração, não preciso ser saciado por migalhas de amor do mundo, migalhas de egoísmo, migalhas de sentimento. Eu não preciso mais, porque Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente do meu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, peça para Jesus mudar o seu viver. Entregue-se totalmente a Ele. Se entregue a Jesus. Em nome de Jesus. Peça para que Ele te aceite. Não é Jesus que precisa de aceitação. É você que precisa ser aceito diante de Jesus. Mas existe uma promessa lindíssima. Jesus diz: aquele que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Então peça para que Jesus te aceite. Para que Ele mude o seu viver. Conheça o verdadeiro amor, não essas ilusões que as músicas da nossa cultura sertaneja prega. Em nome de Jesus, meu irmão, busque amar a Deus acima de todas as coisas. Entregar o seu coração a Ele. Cuidado com as idolatrias, as expectativas. Se arrependa dos seus erros. Hoje existe um evangelho que não fala em arrependimento. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia toda diz que aquele que não se arrepende não conhece o perdão de Deus. Arrependimento é quebrar o orgulho. Arrependimento é dizer que eu preciso de ajuda. Arrependimento é dizer que eu não consigo me salvar pelas minhas obras. Se arrependa. Arrependimento é reconhecer que somos pecadores. Faça isso diante de Deus, em nome de Jesus. E louve a Deus pela sua graça. Hoje nós vemos e nós vimos hoje como a graça de Deus transformou a família. Louve a Deus por isso. Curva sua cabeça, vamos cantar esse canto.